Boa noite, dono de oficina. Maravilha? Seja todo mundo muito bem-vindo à segunda live do aquecimento da jornada resgate da oficina mecânica. Um recadinho rápido, né, antes da gente começar o conteúdo de hoje. O que é a jornada, né? A jornada resgate da oficina mecânica é um evento que vai ser ao vivo, online e gratuito, que vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de agosto, sempre às 20 horas ou 8 da noite, horário de Brasília. Nesse evento, o Edu, que vos fala, vai passar para vocês, donos de oficina, tudo sobre o método que ele aplica para organizar a oficina mecânica dele e lucrar cada dia mais. Isso tudo é possível em 90 dias. Para você que está aqui acompanhando a gente hoje e ainda não se inscreveu, no Instagram é só clicar no link da bio, e no YouTube e no Facebook, vocês que estão acompanhando aqui por essas duas plataformas, o link está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Dado o recado inicial, quero me apresentar. Eu sou o William Rezende, o entrevistador. O entrevistador. E você, Edu, quem é você? Então, eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui na cidade de Osasco, né? Mas a verdade é assim, ela está situada ali, mas assim, uma quantidade enorme dos clientes, nem da cidade são, é de São Paulo, Alphaville, muitos na região, mas eu gosto muito de onde eu estou localizado. E também sou aí o criador, né, do método da mecânica da mente, que ajuda donos de oficinas a terem resultados diferentes, né, organizar a sua oficina, um trabalho que saiu ali direto de Deus para o meu coração para poder estar contribuindo na vida desses amigos que costumam aí passar por muitos desafios e que às vezes não conseguem encontrar uma luz no fim do túnel, mas estamos ali para poder contribuir. Certo, William Rezende? É isso aí. O que a gente vai falar hoje? Hoje, na segunda live do aquecimento da jornada, nós vamos falar por onde o dono de oficina pode começar a administrar a sua oficina mecânica, mesmo que ele trabalhe sozinho. Isso foi uma dor, um pedido muito grande de algumas pessoas que participam das lives aqui, de alguns donos de oficina que querem saber sobre isso, e a gente trouxe esse tema aqui hoje. Já posso começar fazendo as perguntas do... Pode, porque aí eu vou dar um start já, justamente com um versículo aqui. A gente está criando esse hábito aí de sempre trazer alguma coisa para voltar, já para dar um choque de realidade aí para o dono de oficina. Isso aí, então deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Não, ficou pior. Pronto, vamos lá. Então, para você, dono de oficina, que quer buscar a organização da sua oficina e lucrar mais em até 90 dias, você precisa saber que por onde começar. Por onde você tem que começar, porque às vezes você está ali vagando, querendo fazer isso, o desejo de fazer isso é muito grande, mas aí você começa a tentar alguma coisa, tentar outra, aí desiste no meio do caminho, porque não está sabendo por onde ir. Então, a live de hoje vai mostrar exatamente isso. Qual que é o caminho que você tem que começar a tomar para que essa jornada da organização e do lucro seja mais fácil e rápida e no caminho certo, né? Para você não precisar ficar pegando desvios no Waze e precisar ficar recalculando rota. E nem existe atalho, né, William? Exatamente. Fazendo tudo certo, sem jeitinho, as coisas acontecem no tempo e às vezes mais rápido do que a gente espera, mas sem jeitinho. Bom, como sempre, a gente deu essa pequena explicaçãozinha aqui para os donos de oficina que estão nos acompanhando sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Então, Du, o que é a administração da oficina mecânica? E agora eu vou deixar no mundo para você.
Muito bem. Então vamos lá, William. Eu não costumo com tanta frequência, mas eu acho que ultimamente isso daí vem falando forte no meu coração e eu gostaria de, para dar um start, deixar um versículo da Bíblia que fala, porque querendo ou não, olha só a importância. Aí, ó, o Edson chegando aí, ó. Olha só a importância da questão financeira na vida de todo ser humano. Por quê? Porque a Bíblia, se você for ver, eu fiz uma pesquisa, William, na Bíblia Sagrada existem 3.200 versículos que falam sobre organização financeira ou sobre finanças. E 800 e alguma coisa sobre o amor. O dinheiro, ele vale mais que o amor? Jamais. Mas pela quantidade de versículos existentes na Bíblia, significa que a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala a respeito dos números. E tem um versículo que me chama a atenção, que está em Lucas 14, do 20 ao 28 em diante, que diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue. E se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Por que que me chamou muito a atenção? Porque, infelizmente, William, né, a gente tem uma quantidade enorme de donos de oficina que não têm o controle financeiro. Tá? Então, assim, se na Bíblia diz para a gente ter muito cuidado e que você pode ser motivo de chacota ou se sentir envergonhado, é porque não está dando atenção ao que a sabedoria milenar ensina. E é interessante, William, que assim, eu venho de uma família, né? Os meus pais, infelizmente, eles não puderam ter acesso a estudos. Foi muito pouco tempo que eles estudaram, mas uma coisa que a minha mãe, desde pequeno, ela ensina eu e o meu irmão. Nunca gastar além daquilo que ganha, tomar cuidado para não sujar o nome, porque a única coisa que a gente tem é o nosso nome. Então eu venho de uma tradição da minha mãe, ela falar muito sobre isso, falar muito sobre tomar muito cuidado. Então, quando eu iniciei na Tagma, eu sempre tive o controle, mas assim, de uma certa forma, mais por medo de tudo aquilo que a minha mãe falava. Mas isso daí foi um benefício, foi legal o fato como ela ensinou. Eu só precisei aprimorar isso daí. Então, assim, é muito importante que o dono da oficina, aquele que não tem um controle, né, financeiro, ele esteja ciente de que a possibilidade grande de não dar certo. E, infelizmente, a quantidade é enorme, William, de oficinas que não estão bem financeiramente. Sem contar as que estão, sem dúvida nenhuma, endividadas. Tá? Vou fazer um comentário uma vez um dono de oficina entrou em contato comigo, pedindo pelo amor de Deus para poder ajudar ele. Era uma oficina ali que era o dono da oficina e mais um ajudante. O espaço físico dele comportava mais ou menos 5 carros e quando ele me falou, né, que o problema maior dele, o desafio maior dele era a questão financeira, eu perguntei, né, se ele tinha dívidas, ele falou que tinha. E eu falei assim, me fala um negócio, você tem ideia, juntando, quanto é que você deve? Ele falou 200 mil reais. Aí eu falei assim, o desafio é grande, mas você consegue sair disso, você tem ciência disso? Ele falou, meu, estou entrando em contato com você. Só que a partir do momento que a gente começou a fazer um start num trabalho e que iniciou cortar algumas coisas na carne, ele simplesmente pulou fora, William. Simplesmente pulou fora. Então você vê, né, quem era o causador disso? Vai botar a culpa na pandemia? Não adianta culpar. O administrador é a pessoa. Se ela tem uma crença sobre dinheiro, pode ser um problema muito grave. Por quê? Porque isso daí pode levar ela à ruína. Né? Então, o dono da oficina ele tem que ter a plena ciência do seguinte: ele vai ter que fazer um diagnóstico nele.
E foi justamente isso que eu comecei a fazer com esse rapaz. A gente começou a fazer um diagnóstico, porque eu comecei a perguntar, como foi a sua infância? E ali ele foi falando, né, que ele sempre viveu numa dificuldade muito grande, e ali ele começou a trabalhar com carro, e ele descobriu que poderia ser muito interessante para ele, e aí ele resolveu abrir a oficina dele, porque ele julgou uma situação que ele estava dando muito dinheiro para o dono da oficina e que ele ia trabalhar para ele, né? Ele abriu a oficina para ele. Só que aí foi uma desgraceira só, né? Comprou ferramentas, pegou empréstimo, pegou cartão da mãe, da tia e da amiga da mãe para poder comprar ferramentas. E aí a oficina não virou o suficiente, aí virou aquela bola. E aí você já imagina o estrago que provavelmente, né, fez ao longo da vida dele. Não era casado, mas assim, você vê que isso daí pura e simplesmente era o que? Era um problema de uma crença muito forte que fez com que ele tomasse esse tipo de decisão. Então, assim, ele sugava da oficina também muito dinheiro e aí o que que acontecia? A conta não fechava e aí sofria com as consequências, né? E depois foi pedir ajuda, mas a hora que eu falei assim, ó, para ter ajuda você vai ter que dar uma suada. Aí pulou fora. Então você vê que assim, o problema financeiro dentro da oficina, é a falta do conhecimento, né? Isso daí atribui muito a isso, mas tem outros fatores aí também que são prejudiciais para o dono da oficina, se não tomar conta a respeito disso, certo, William? Isso aí. Você falou que muitos donos estão com dívida e tal, mas essa quantidade. Primeiro, vou fazer duas perguntas aqui. Você sabe me dizer em números, mais ou menos, de todo mundo que você conversa, que você conhece, quantos donos de oficina estão com problema de dinheiro por falta de administração? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se a administração da oficina ela é só financeira. E se isso aí está tudo a ver. Me ajuda a entender isso? Tá, então vamos lá para a primeira, tá? Aí se eu fugir da segunda, você me traz de volta para o jogo aí, tá bom? Então a primeira é uma enorme quantidade aí. Se eu for falar em porcentagem para você, William, 85% do pessoal que entra em contato comigo para poder pedir ajuda está relacionado à questão financeira, tá? Por incrível que pareça, é uma grande maioria. E aí sempre eu faço aquela pergunta clássica, né? Você tem o controle financeiro através de uma planilha, um DRE? Não, Eduardo, não tenho nenhum tipo de planilha. Aí já vem com a justificação, né? Ah, é porque eu não manjo muito desse negócio de mexer com planilha, com isso. Não, não, tudo bem, né? Mas assim, 85% aí dos donos de oficina que entram em contato conosco está relacionado à parte financeira. Então, aí tem também, querendo ou não, alguns que têm problema da parte financeira, mas também tem um problema comportamental. Então, isso daí é algo que chama muita atenção, porque isso daí, assim, querendo ou não, não tendo um bom comportamento, meu, vai ter uma rotatividade de colaboradores, não vai ter uma permanência de alguns clientes, né? Porque às vezes quando o cliente contesta ele de alguma forma, ele responde de forma inadequada. E antes eu acabei me perdendo e depois eu vou pedir para você só dar uma reforçada na segunda pergunta. Por que, William? Olha só, esses dias eu iniciei um livro porque, assim, o que que me chama a atenção? Donos de oficina, eles são muito bons ali para fazer o reparo, mas na parte da administração financeira, sempre tem uma desculpa. E ali eu comecei, né, a pensar como que é uma forma da gente. É lógico que assim,
Dentro do programa da Mecânica da Mente, a gente tem ali a aula que fala da mudança de mentalidade, perfil comportamental. Então, tem conteúdo que ajuda, mas eu fico assim, eu acho que dá para contribuir mais. Então, o que que acontece? Teve um livro que me chamou a atenção, que é o Jogo Interno do Tênis. Você vê que, tipo assim, né, como eu gosto muito do esporte, gosto muito da área da reparação automotiva, ali, oficina, o ambiente e tudo mais, e o comportamento humano, e esse livro me chamou a atenção, né? O Jogo Interior do Tênis. Então, ali, ele era um preparador físico que ele começou. Ó, o meu xará aí, xará em partes, já chegou aí, já estava sentindo saudade de você, mano. E aí o que que acontece? Ele começou a treinar atletas de alto nível, mas ele percebeu que, assim, em momentos de pressão, por que que às vezes ele simplesmente tinha algumas atitudes que levavam à derrota. E assim, justamente não estava ligado à questão física, né, à preparação física, estava em relação ao estado emocional. E ele fala que ele conseguiu mapear uma conversa interna, tipo assim, do eu comigo mesmo. Então, simplesmente, quando eles percebiam que estavam atrás do placar ou perdendo, existia um conflito interno dele praticamente meio que perder ali no consciente o raciocínio para poder voltar ao jogo. E é ali onde se trilhava o caminho da derrota. E lendo isso, eu comecei a analisar que justamente o dono da oficina, ele ocupa tanto a mente em resolver o problema, a parte técnica e tudo mais, que ele é consumido. E de uma certa forma, a deficiência, a parte financeira, ele não dá a devida atenção. Então, quando começa a aparecer os problemas financeiros, é como se ele trilhasse uma rota de fuga para não ter um encontro com a realidade. Está conseguindo compreender mais ou menos o raciocínio? Então, assim, o caminho que ele começa a trilhar por conta de não encarar isso de frente, porque quando ele vai encarar um diagnóstico de um problema no carro, ele faz das tripas coração, ele joga nos grupos, ele corre atrás, ele liga para o amigo, mas ele não se conforma de não resolver aquele problema. E é por isso que muitos conseguem resolver os problemas técnicos existentes dentro da oficina. Mas quando se depara com algo, aí entra uma parte da mente que ele se sente debilitado, ele se sente fraco emocionalmente pelo fato de não ter o conhecimento devido para que possa simplesmente correr atrás para solucionar esse problema, ele começa a criar os caminhos para arranjar a justificativa, que são, eu não nasci para lidar com números, e aí ele vai querer ficar à sorte do acaso de que um dia alguém apareça e faça uma oferta para ele aí que possa solucionar todos os problemas. Então, a mesma vontade que tem para resolver um problema de um carro, ele não tem a mesma energia para ser aplicado e conseguir fazer o quê? Correr atrás para solucionar um problema financeiro. Porque quando ele começa a querer fazer alguma coisa e que ele não sente a segurança devida por conta do domínio da situação, ele acaba cedendo. É aonde começa a afundar, afundar, afundar e não para e não respira para enxergar que precisa. Então, esse livro me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu passei situações complicadas na Tagma, na parte financeira. E teve um período que, assim, eu deixei por conta da Roberta, eu não acompanhei, né? Eu fiz essa besteira de não acompanhar, não por culpa da Roberta, mas, assim, é num conjunto. E ali, infelizmente, a gente começou a trilhar um caminho da deficiência financeira. E aí, quando eu sentei para conversar com ela, eu ficava, primeiramente, né, procrastinando isso, porque eu tinha muito medo de encarar a realidade. E quando eu me deparava com a realidade, parecia que era um balde de água fria com gelo
só de cueca no Alasca. Então, assim, era uma sensação horrível, ao ponto de no dia seguinte, às vezes, você não conseguir, você ficar com vontade de não querer nem sair de casa. Por quê? Porque você está cansado, você trabalha ali na oficina, querendo ou não, o esforço físico e mental para solucionar ou para fazer a oficina girar, ele é muito grande, só que quando você recebe essa notícia, isso daí, assim, suga energia de uma tal maneira que, assim, é triste. E cadê a força para encarar isso daí? Porque para quem você vai gritar? Se é nessa hora que às vezes o ego também ele começa a falar alto, do seguinte: eu não vou colocar no grupo do WhatsApp que a minha oficina está com problema financeiro e que eu estou precisando de ajuda. Eu não vou chegar para algumas pessoas e falar que eu estou com problema financeiro. Então é aonde você vê que esse caminho da mente, ele começa a te levar para um casulo que, assim, para alguns ele chega a gritar socorro, para outros não. Ele não sabe, começa a tomar algumas atitudes erradas, e ali ele tem medo de utilizar de algumas estratégias, com medo de perder os clientes que tem, né? E aí parece que é uma avalanche, William. Infelizmente, parece que é uma avalanche. Qual que é a segunda pergunta, William? Que eu comecei a entrar nesse caminho aí, Relaxa, você estava indo no caminho mesmo. Eu só quero, então, você já comentou para mim, mas vamos deixar claro aqui dos donos de oficina que estão nos acompanhando. Quais são os tipos de administração que tem na oficina? Você falou, por exemplo, o financeiro, você falou a administração do colaborador e a administração do próprio dono de oficina. Ué, mas como assim do próprio dono de oficina? O seu perfil, como que você reage às coisas. Legal. Deu um contexto aqui para a gente. Eu quero ir mais a fundo agora na parte financeira. Pelo que eu estou entendendo, você viu que a maioria dos seus problemas estava relacionado com a parte financeira. sim, A administração financeira que estava falha, você não estava olhando os números, você não estava acompanhando. Não quer dizer que a Roberta estava fazendo um negócio errado, não quer dizer que a Roberta estava fazendo um trabalho errado, mas ali vocês são sócios, vocês são parceiros, vocês não estavam se conversando. Legal. Quando você percebeu isso, que você estava começando a falar agora, você viu a importância de acompanhar os números de perto com a Roberta, saber como estava a saúde financeira, foi aí que você viu que era o caminho para ter resultado, é isso? sim. Beleza. Então, como foi para você nesse caminho, quando você encontrou o caminho? Pô, é aqui, ó, aqui que eu tô vendo. Como foi para você ver isso acontecendo e ver os resultados da Tagma acontecendo? Qual foi essa sua sensação de ter o financeiro exposto e tá ali, sabendo que é o caminho para resolver os problemas, estava ali no financeiro? Tá, então vamos lá. Porque é o seguinte, né? Aí eu vou contar uma particularidade. O fato, às vezes, de algumas coisas não darem certo anteriormente à Tagma, por exemplo, na parte do esporte. Tive uma contusão, não consegui me recuperar, não consegui retomar para voltar para atingir ali o sonho de ser um atleta profissional. Então eu já tinha uma marca na vida de um empreendimento que não tinha dado certo, que era entrar na área do esporte. Trabalhei, consegui, né, ter algumas conquistas ali juntamente com a Roberta, a gente casou, conseguimos pagar ali o nosso apartamento com muito sofrimento, mas a gente conseguiu pagar. E aí, quando a gente resolveu empreender, que a gente começou a não ter resultado, o fantasma do passado apareceu. Até teve um amigo que ele comentou que é por isso que algumas oficinas acabam abrindo falência, né, antes dos 5 anos. Então, assim, isso daí, de uma certa forma, era um fantasma que me perseguia. Eu falei assim, meu, será que mais alguma coisa não vai dar certo na minha vida? Só que assim, aquilo começou a me remoer por dentro, era uma dor tão intensa, que eu falei: "Espera aí, meu, eu não posso aceitar isso de maneira nenhuma".
E foi aonde, com muita dedicação, muito estudo. E assim, eu tive algumas decepções, ô William. Eu fui conversar uma vez com um dono de oficina, uma oficina muito conhecida, que tinha um resultado já expressivo, e quando a gente foi fazer uma pergunta para ele, eu descobri que, na verdade, ele fazia uma administração toda errada. Ele fazia umas coisas erradas. E eu falei, meu Deus do céu, fui pedir ajuda no caminho errado. Quem eu imaginava que, de uma certa forma, tinha uma administração legal, sabe? Aquele negócio que você vê a grama do vizinho verde, né? Simplesmente eu cheguei lá, ela era verde, mas ela era grama sintética, né? E embaixo da grama sintética tinha sujeira pra caramba, né? Não estava legal, não precisava nem regar nem nada, mas tinha uma podridão por baixo. Então isso aí começou a ficar. Mas aí, a partir do momento que a gente conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio aí para poder fazer o ajuste, aí eu falei, meu Deus, agora eu estou começando a entrar, né, no rumo, estou entrando no caminho, não criando um atalho. Eu achei a estrada, achei o caminho para poder obter os resultados que um dia eu espero. Toda oficina, ela foi feita para dar lucro, ela foi feita para dar dinheiro mesmo, né? Não tem essa de, pagando as contas tá bom. Não, isso é uma crença. Nunca, nenhum dono de oficina pode trabalhar tendo na mente essa frase: pagando as contas está bom. Não, ela tem que pagar as contas, você tem que ter. Agora eu vou falar aqueles que têm o controle vai entender. Aqueles que não têm, você vai ter que ter ali a sua data do ponto de equilíbrio, que a partir quando você tem ali, se atingir o ponto de equilíbrio do financeiro durante o mês ali, dali para frente, é a lucratividade da oficina, você tem que entender que assim, a lógica sempre ele vai estar muito próximo ali do dia 20, né, para frente, um pouquinho antes é meio raro, mas do dia 20 para frente tem que ser ali a margem da lucratividade da oficina, né, a partir do ponto de equilíbrio. Mas assim, não é fácil, tem que ter muita persistência, muita força de vontade, matar o ego, porque o ego é um negócio complicado. E aí você faz o ajuste necessário, você começa a ter. Então, quando eu comecei a enxergar isso, só que tinha algumas crenças que começavam a gritar no momento desse, porque quando você começa a ajustar, William, o financeiro, às vezes você já quer começar a fazer alguns gastos, que o período que você se privou para poder sair dessa situação, é como se você falasse assim, meu, não aguento mais, eu preciso gastar, sabe? Então, é onde, às vezes, é a hora crucial para não tomar essa decisão, esperar mais um pouco, que aí vai ter o tempo certo de você fazer justamente os investimentos necessários, seja na empresa ou seja em você, dono de oficina. Porque tem um momento certo, como a Bíblia diz, a gente falou ontem, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Certo, William? Isso daí. Du, isso que você falou muito, a gente abrangeu muito a oficina no geral. Sim. Diferente do tamanho da oficina, se é do dono de oficina pequeno, ao médio, que é o nosso público aqui hoje. Né, a gente aprendeu aqui, se passou para a gente, que se você tem aí até 12 funcionários, é uma oficina média, que a gente consegue, aqui o conteúdo vai te ajudar demais. Eu vou pedir para você, para a gente ir um pouquinho lá seria o piso, vou chamar assim, né? Que é o dono de oficina que está começando sozinho ou que prefere trabalhar sozinho hoje. Para esse dono de oficina, qual que é o grande benefício dele aprender a fazer a administração financeira da oficina dele? William, vamos lá. Esse daí é um ponto que a gente se preocupa bastante, que é o dono de oficina, que às vezes ele tem ali 2 colaboradores, ele e mais 2, né? Ele está iniciando ali, ou ele já vem de um tempo, né? Mas querendo ou não, ele tem alguns sonhos. O benefício, simplesmente, é de você saber que assim, o mercado ele proporciona a possibilidade de crescimento. Então, quando você faz o ajuste e ter o controle financeiro, você vai ver que o crescimento ele vai acontecer. E você tendo esse domínio, né? Porque eu vejo assim, é muito melhor ele pequeno já se organizar
alicerçar, como eu li aquele versículo da Bíblia, né? O alicerce, ele está pronto. Se você conseguir reforçar esse alicerce, fazer as estruturas da maneira correta, você cresce forte, você cresce bem estruturado. Agora, quando a oficina, de uma certa forma, ela já tem uma quantidade maior de colaboradores, o tamanho e tudo mais, e está desorganizado financeiramente para você ajustar, vai dar muito mais trabalho. Então, o benefício é, sou pequeno, tenho praticamente poucos colaboradores. O quanto antes eu deixar organizado, a tendência de crescimento saudável e sustentável é muito maior do que você já grande tentar organizar a casa. É a mesma coisa que você pegar uma casa que tem lá 3 quartos, né, 2 salas, uma cozinha, um quintal enorme, e você entrar dentro dentro dessa casa, estiver totalmente desorganizada, vai dar muito mais trabalho do que você organizar uma kitnet. Só que assim, você tendo o hábito de organizar uma kitnet, deixar tudo, otimizar ali, organizar tudo de forma, né, que você tenha o controle e o acesso muito fácil para tudo, simplesmente quando você sair da kitnet para que você for para uma casa com 2 quartos, ter 3 quartos, você vai saber a maneira correta de fazer a gestão disso daí. De uma certa forma, é lógico que quando você está pequeno, você vai crescer, vai ter aquele medo, mas existem possibilidades de você estar fazendo, né? Não sei nem se era essa a pergunta, tal. Não vou esperar você fazer a pergunta, mas assim, e se eu não tiver muita habilidade, né, William? Na verdade, eu ia só falar assim, para quem é pequeno é o melhor momento, mas não quer dizer que quem já está maior também não funcione, certo? Exatamente, Só funciona. vai, só vai, igual você falou, o exemplo da casa, só vai fazer um pouquinho mais de sujeira para reformar uma casa grande, arrumar o quintal, mas vai dar certo. E vai precisar de mais recurso, né, também. Mas a gente arruma o recurso aprendendo a fazer organização financeira, né? Às vezes tem custos que você tem Exatamente. aí que você não está nem enxergando. Du, e para esses donos de oficina que ainda estão pequenos, a gente vai chegar no grande ali, mas vamos dar um exemplo aqui de quem é pequeno. O que vale mais a pena para eles? Ele próprio fazer a administração da oficina ou contratar alguém, terceirizar? Que é mais. Porque, assim, igual você acabou de falar, vai precisar de mais verba quanto mais você cresce. Então, pensando nisso, o que é melhor? Fazer ele próprio ou pedir ajuda? Então vamos lá, William. A primeira coisa é até algo que o Edson colocou aí, é a consciência, né? É ele ter a consciência do seguinte: eu sei que isso é importante, eu preciso fazer, mas por onde eu começo? Se ele já tiver uma certa habilidade de mexer com o computador, de montar uma planilha, ele pode começar ele mesmo. Agora, se ele não tiver a habilidade, aí ele tem duas opções. Ele pode pedir ajuda para alguém que entenda de fazer isso e possa, de uma certa forma, ajudar ele, ou fazendo ou ensinando, ou ele pode contratar alguém. A dica que eu dou: procure já ter uma mentalidade não de procurar uma pessoa que você confia. Eduardo, está maluco? Eu não vou procurar uma pessoa que eu confio para cuidar, me ajudar da parte financeira? Lógico. A confiança nem sempre ela está associada a quem entende do assunto, ao conhecimento. Então, às vezes, vale a pena você, né, entrar em contato com uma pessoa que entenda para te auxiliar do que uma pessoa de confiança que não vai ter o conhecimento, porque aí vai se tornar o guia de cego, né? Vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho melhor. Geralmente, os donos de oficina, quando eles vão confiar, né, a parte financeira, eles vão passar para algum parente, vai passar para a esposa, vai passar por irmão. Mas essa pessoa, ela está capacitada para isso? Ela tem o conhecimento para fazer? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quis entrar. Por que eu estou falando isso, William? Um dos alunos do programa da Mecânica da Mente, o que ele fez?
ele sabendo disso, tanto que assim, quando ele entrou, era necessário fazer um ajuste na parte financeira, mas tinha também a parte comportamental dele. Então, o que que acontece? Só que assim, ele sabia que ele não tinha habilidade nenhuma, mas ele pediu ajuda para um primo que trabalhava numa contabilidade e que ele entendia muito disso. Então, ele não foi porque era um primo, porque era um primo distante, mas ele tinha a habilidade para fazer. E ele começou a ajudar muito ele. Ele fez as planilhas, então tudo que tinha na oficina ele ia enviando para o primo dele, e o primo ia fazendo e depois mostrava para ele e ia explicando. Então, assim, ele pediu ajuda, né, para uma pessoa capacitada. Então, isso pode ser feito. O que o dono de oficina tem que entender é o seguinte: não ter tempo para desculpa e correr atrás de alguma forma dele iniciar e fazer isso. Mas ele, ao longo da jornada, ao longo da trajetória, ele ia estudando sobre isso para ele ter mais conhecimento e querendo ou não ficar, porque uma pessoa que alimenta uma planilha ou alguma coisa do tipo, não vai, ele vai mostrar os números, mas as decisões e as estratégias e o que fazer no dia a dia, na hora de montar uma estimativa, na hora de colocar os valores corretos, efetuar uma compra certa, porque o segredo da venda está na compra, né? Se você comprar bem uma peça e você conseguir uma margem legal para vender para o seu cliente, meu, a venda, no geral, vai ser um sucesso. E Então, assim, aí que entra o papel do administrador, né? exatamente, não vai ficar só na mão de uma pessoa para executar isso. Ele vai ter que entender para saber utilizar, aonde entra justamente essa parte do administrador, né? Não pode falar assim: "Ah, eu tenho uma pessoa", tipo, né, o delegar e o delargar, né? Ele está delegando esse setor da oficina para uma outra pessoa, mas ele não pode simplesmente fechar o olho e seja lá o que Deus quiser. Se perguntar: "Tem o controle?" "Tenho". Mas quantos carros você atende no mês? Qual que é o seu faturamento? Ah, não sei. Ah, então não vale. Tem que estar por dentro, tem que estar ciente disso daí. Edu, e para os donos de oficina que estão nos ouvindo aqui hoje, entendi os benefícios, desculpa, só voltando. Entendeu? Eu acredito que eu entendi que eu não sou dono de oficina, eu sou a pessoa mais leiga desse mundo, então acho que se eu entendi já ficou um pouco mais fácil para os donos de oficina os benefícios de fazer a administração ali, principalmente da parte financeira. Certo. Eu acredito, porque eu fiquei com essa dúvida, que muitos devem também estar pensando assim, dá para começar a organizar o financeiro, porque você deu o exemplo, o cara tem um amigo ou um primo contador, mas sem precisar gastar. Tipo, igual você falou, faz uma planilha, pô, não sei nem por onde, que eu faço? Isso é possível? Se sim, você pode explicar um pouquinho de como fazer isso sem gastar dinheiro? Então, muito bem. Então vamos lá, William. Quando alguém está com fome, ele vai dar um jeito, não vai? Para se alimentar. O que que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar na mente dele o que que ele precisa fazer. Ele vai pedir para alguém, né? Ele vai produzir aquilo. O que que ele vai fazer? Ele vai ficar ali na cabeça dele assim, como. E o dono da oficina ele tem que entender justamente isso. Como ele pode fazer de uma certa forma ali, sem muito recurso, começar a organizar a parte financeira dele. Então, assim, vamos supor, um ponto, um cliente que você, através ali de um bate-papo, você descobre que ele trabalha com isso. E você fazer uma permuta. Você fala assim, meu, posso cuidar do seu carro, né? Com um item mais simples ali de revisão, em troca, você fazer um serviço para mim? O quê? Organizar a oficina? Outra, pedir ajuda mesmo. Meu, saber assim, se alguém na família ou alguém que você conhece, algum amigo que trabalha, meu, você me ajuda a dar um start? Meu, você pode ter certeza que assim, bobo é aquele que não pede ajuda, né? Sabe aquela metáfora, né, do rapaz que estava lá na igreja, né? Começou a dar aquela chuva forte, a água começou a subir, né? Subir, aí ele foi pro telhado, aí veio o bombeiro com o barco, e falou, não, Deus vai me ajudar, né? Aí daqui a pouco veio lá umas pessoas, queria ajudar, e não, Deus vai me ajudar.
Aí vê o helicóptero, meu, vem que a água tá subindo e não vai parar. Eita, não, Deus vai me ajudar. E o cidadão morreu afogado quando chegou no céu, ainda foi reclamar com Deus porque que não ajudou. Ele falou: ajudar, eu tentei, eu mandei o bombeiro, mandei a população, mandei o helicóptero. Você não pulou, filho, um abraço. Então, assim, meu, corre atrás. Sempre você vai ter alguém que entende disso e pode dar um start aí nesse ponto para você organizar. Então, isso aí praticamente você não vai investir temporariamente, mas você já vai conseguir dar um início. Não pode ficar parado de maneira nenhuma, né? Não pode trilhar o caminho das desculpas, né? Porque ela sempre vai aparecer na sua frente. Então, assim, pedir ajuda para alguém, né? Um amigo que você sabe que trabalha, ou às vezes você tem contato com alguém, busca uma proximidade com alguém no banco e fala assim: meu, eu preciso muito ajustar o meu financeiro. Você conhece alguém que pode me ajudar? Quando você começa a correr atrás, alguém vai cruzar o seu caminho para trazer essa luz. O que precisa é ter o interesse, a vontade e a persistência para não viver na escuridão aí de não conseguir enxergar. Tá? William, é um dos pontos. No caso aqui, como que eu fazia? Era controlado eu e a Roberta, mas sempre a gente perguntava para um, para outro, até o ponto que eu fui fazer um treinamento. Aí eu falo para você, aí eu arrisquei, tá? Aí eu fui audacioso. Uma grana que nós tínhamos, eu investi nesse treinamento, sem ter a condição, não era para ter. Eu dei uma atacada de investir legal num treinamento de um valor alto, né, uma imersão de business, para que eu conseguisse ali ter a solução para eu organizar essa parte financeira. Graças a Deus, eu consegui reaver isso daí, assim, baseado em cima dos aprendizados que eu tive lá. Né? Não é o caminho mais correto. Se você é audacioso, dá para fazer isso sim. Isso aí que você falou. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Isso aí que você falou me fez pensar em fazer exatamente essa pergunta. Quanto tempo você demorou, você, estudando, fez essa imersão de business, lendo os livros, tudo isso aí que você fez, quanto tempo demorou para você organizar a parte financeira da sua oficina? Para conseguir converter tudo que eu estava consumindo, né, para entender e aplicar, levou mais ou menos aí o William, assim, para fazer o ajuste necessário, porque a gente já tinha o controle, eu já tinha as planilhas, né? A Roberta já fazia isso. Só para enxergar e entender. Levou uns 2 anos, né? Caramba, tudo isso? Acho que não. Acho que foi até que rápido, né? Porque tem gente aí que está tentando a vida inteira e não consegue. Então, né? Mas assim, até você fazer os ajustes, aí você ia para as tomadas de decisões, que era o quê? Putz, vou aumentar, né, o valor da mão de obra, a porcentagem em cima das peças, né? Morria de medo de perder cliente, como todo dono de oficina, na hora de fazer os ajustes, morre de medo de perder cliente, né? Então, assim, eu também tinha esse mesmo receio, esse mesmo medo, mas tinha o outro lado. Quanto mais eu fazia o ajuste e as coisas iam dando certo, mais eu investia dentro da oficina, porque eu sabia que não era só aumentar o valor por si só. Eu precisava entregar mais para o meu cliente. Eu precisava fazer alguma coisa com que ele entendesse que eu estava fazendo algo diferente do convencional para poder ter um resultado melhor. Então, isso daí foi praticamente assim uma coisa que eu fiz. Levou mais ou menos isso daí. Mas a gente tem a condição hoje, William, depois de fazer tudo isso e estar compilado, a gente consegue aí, se o dono da oficina for dedicado, porque ele vai ter um auxílio, por exemplo, quem está no programa da Mecânica da Mente, vai ter eu, vai ter a Roberta, vai ter o Paulo, né, que cuida da parte financeira. Então, ele vai ter um suporte. Então, ele consegue diminuir aí no espaço de tempo, questão de 3 meses, ele já conseguia enxergar algumas coisas que anteriormente ele não enxerga. Ele já vai conseguir mensurar o quê? As mudanças que às vezes vai ser necessário aplicar dentro da oficina e ter resultado. Ah, era bem isso que eu ia perguntar, e os alunos. Du, eu quero tentar te pegar um pouco de surpresa hoje, fazer uma coisa um pouco diferente, mas Certo? não depende só de mim. Certo.
Eu quero perguntar aqui para quem que está acompanhando hoje, a gente aqui na live, se você aí do Onde Oficina que está acompanhando a gente, você quer participar aqui e mandar uma pergunta para o Edu? Manda aqui no comentário quem está aqui no YouTube, no Facebook, e quem tiver no Instagram, manda aqui também. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta agora, ao vivo, para o Edu? Vamos ver se aparece. Vamos ver. Antes, Enquanto isso, eu vou fazendo eu uma vou. outra pergunta. Tá. Quem quiser, marca aí, eu quero. Ô, Escreve aqui, eu William, quero. tá. Ó, quem quiser, coloca aí eu quero, e aí a gente vai deixar perguntar. Mas assim, William, como você tem aí, provavelmente você tem anotado uma pergunta que você vai fazer, porque você é um rapaz muito organizado, eu gostaria de só abrir um parêntese para fazer o seguinte, ó, para falar algo do seguinte, meu, o quanto o dono de oficina, que ele não tem o controle financeiro, as consequências que isso pode trazer. Então, eu fiz um levantamento, por exemplo, eu acabei descobrindo isso por outras fontes, não foi por estudos voltados da parte da oficina, que assim, os 5 maiores problemas, às vezes, que levam términos de relacionamentos, por exemplo, casamento, o dinheiro está dentro dessas 5. Eu posso falar que o dinheiro, ou a falta do dinheiro, né? Ele pode estar relacionado entre os 3 principais, né, problemas de romper um relacionamento. Então, assim, quando você não consegue ter o resultado esperado, né, da sua oficina, você não consegue, o quanto isso pode, olha só, né? Querendo ou não, se você só ficar com a dor de não ter a oficina organizada, as dívidas vão aumentar, então cada vez vai ficar pior, né? Relações sociais são abaladas, sentimento do nome sujo, quando você tem pendências assim, isso daí acaba, né? De uma certa forma minando com o seu interior. Outra coisa, momentos de lazer ficam raros. O que é que às vezes nos carrega a bateria? É você fazer uma viagem com a família, é você poder ir num jantar, é você poder ir, né, passar um final de semana diferente do habitual. Então tem um amigo aí que fez uma. Aí, ó. Muito bem, então vamos lá. Essas 2 perguntas que foram feitas. Deixa eu só concluir aqui, William, e aí a gente entra nesse ponto aí. Olha só, você acaba trabalhando mais. Então, assim, você vai ter que trabalhar intensamente, porque de uma certa forma você fala assim, meu, essa bola ela vai aumentando, mas você vai estar trabalhando, mas não está conseguindo fazer a estratégia certa para conseguir sair disso daí. E a saúde, tá? A saúde, ela é afetada diretamente. Então, olha só, os problemas que você pode causar futuramente se você não cuidar da saúde financeira da sua oficina, a sua saúde pode pagar o preço por isso. Certo, William? Isso, Você quer, isso faz, mesmo. você quer fazer sua pergunta? A gente já entra aqui na pergunta Não, que foi feita. vamos ajudar o dono de oficina aqui. Aí fica a seu cargo. Qual das duas você quer responder, que agora que a gente está quase chegando no limite do Instagram também. Tá, Escolhe uma então das 2 perguntas aí que fizeram e fica livre para vamos, responder elas. vamos começar pelo primeiro aí, o amigo da PowerFest. Tá? Né? Como fazer a precificação de peças. A pergunta, ela acaba se tornando um pouquinho mais ampla. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos lá, meu amigo. Você tendo o controle ali, vamos analisar da seguinte maneira. Vamos entrar num outro contexto aqui para a gente chegar nesse ponto. Dentro do nosso segmento, tem 3 situações. A gente tem a indústria que fabrica a peça, a gente tem a autopeça e as distribuidoras que vendem essa peça, e tem a oficina, que ela vende. Qual é o ponto forte da oficina? É a venda de serviço. A peça, ela é um complemento. Então, olha só, nós vendemos serviços, nós vendemos mão de obra. A peça, ela é um complemento. Então, você tem que trabalhar de uma maneira muito clara
de você fazer uma precificação correta da sua mão de obra. Aí eu já vou entrar num ponto. Quando o cliente fala assim: "Poxa, Eduardo, dá um desconto". Pô, melhora um pouco essa mão de obra, eu falo para eles: a minha mão de obra é sagrada". Por quê? Porque eu sou prestador de serviço e eu vivo da mão de obra. Então, assim, eu não posso fazer isso. É quase que um crime, é quase que uma ofensa você falar isso para mim. Eu faço uma brincadeira para dar aquela descontraída, para trazer a consciência do cliente também. Que ele fala: "Putz, é verdade, velho", né. A peça, o que que acontece? Você vai ter que sempre procurar estratégias para você, querendo ou não, fazer a melhor compra, ver da onde você consegue comprar. Se você tiver um CNPJ, você fazer cadastro em distribuidoras, aonde você vai conseguir ali efetuar uma ótima compra e você vai conseguir colocar uma margem, uma porcentagem em cima. O que que seria o mais correto, os amigos aí, inclusive o nosso amigo da PowerFest aí. O mais correto seria, de toda a peça que a gente comprar para oferecer para o cliente para vender, seria colocar uma margem de 100% em cima. Mas é lógico que 100% em algumas peças se torna praticamente impossível. Eu concordo com você. Então, você vai ter, por isso que tem que ter uma atenção total em cima na hora de montar um orçamento, para saber quais são os seus custos fixos, variáveis, para ver qual que é a margem para se tornar aquela ordem de serviço, aquele orçamento, aquela estimativa, ela saudável para você vender para o seu cliente. Aí você fala: "Poxa, Eduardo, mas para eu colocar essa porcentagem, eu vou ter que fazer uma compra legal". E se o cliente fizer algumas pesquisas, pô, vai perguntar. Aí é onde dentro ali do programa da mecânica da mente, porque não adianta só você aumentar o valor. Você tem que entregar para o seu cliente, antes dele comprar, antes dele aprovar a ordem de serviço, antes dele aprovar a estimativa, você tem que entregar valor para ele, para na hora que você mostrar o orçamento, ele simplesmente entender que você já entregou algo para ele antes, e algo de muito valor, um ótimo atendimento, um espaço físico bacana, né, um relatório muito bem feito, para que você possa atingir. A pergunta que o PowerFest fez aí, é lógico que assim, você tem que entender que uma margem ali de 40, 50% no final das contas vai ser muito ruim, vai ser muito ruim no contexto geral da estimativa de valor que você vai passar para o seu cliente, mas também tem que ter a consciência que para você chegar ali 60, 70, 80% até atingir o 100%, você vai ter que trabalhar muito a sua mente para fazer esses números. Hoje, né? Eu consigo, tem estimativas que na hora que eu estou fazendo ali a relação, né? Inclusive até a Luana entrou aí, eu faço vários cálculos para poder se tornar, né, saudável essa ordem de serviço, essa estimativa, e eu já fico trabalhando na mente uma forma que eu entregue para o cliente entender o valor e ele não questionar muito e fazer a aprovação do serviço. Por isso que, assim, dentro do dono da oficina, ele tem que ser técnico? Tem sim. Tem que ser administrador? Tem sim, mas ele tem que ser empreendedor e visionário para conseguir. Hoje, na Tagma, nós, graças a Deus, a gente tem um índice de reprovação baixíssimo. É assim, quase zero. Graças a Deus, mas assim, é muito suor para chegar nisso daí. E eu tenho um índice baixíssimo, de 4% de clientes que às vezes falam assim: "Putz, mas eu estava pesquisando na internet e eu vi que assim, putz, o valor da peça que você está colocando aqui é muito maior do que o que eu vi na internet". Então eu estou preparado para contornar essa objeção, o que para muitos donos de oficina é um pesadelo. Porque quando o não ou o questionamento, ele gera um sentimento ruim de que você está sendo rejeitado. Então, assim, de que você está sendo questionado, está duvidando, e aí deixa aquela margem onde o dono de oficina fica assustado e às vezes toma a decisão errada, cedendo, né? Permitindo com que
o cliente tome conta da situação e consiga reduzir o valor daquele serviço, e aí no final das contas não vai se tornar interessante. Então, a precificação das peças ele tem que ser muito trabalhado e você tem que trabalhar muito sua mente para isso. Dentro do programa da Mecânica da Mente, nós pegamos vários donos de oficina que quando eu tocava nesse assunto de que ele tinha que fazer essa alteração, ele falava assim, mas isso daqui não vai dar certo. Eu falo, não bloqueie a venda na sua mente. Faça, mas atenda, faça um relatório bonito ali no checklist, passe todas as informações necessárias, crie valor que o cliente ele vai gostar do que viu e ele vai aprovar. Então, muitos tinham medo de simplesmente passar e o cliente reprovar. Mas quando foi trabalhando isso, graças a Deus, começou a ter um retorno aí significativo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu acho que a gente tem 1 minuto, senão acho que o Instagram vai cair. Vai cair? Pode correr o risco dele cair. Tá, vamos fazer o seguinte: quer interromper e voltar novamente? Não, vamos continuando aqui. Mas Então, deixa eu avisar aos amigos aí que se então cair tá qualquer bom. coisa, a gente vai voltar, tá? Ó, então vamos lá. Tem um amigo aqui da Artcar, tá? Fala sobre qual a melhor forma de fazer um capital de giro dentro da oficina, tá? Então essa parte aí, William, como que a gente vai poder? Isso daí, assim, é uma pergunta um pouco mais a fundo, do qual, assim, eu precisaria de ter mais informações dele. Eu precisaria saber, de uma certa forma, há quanto tempo essa oficina já está em funcionamento, se ele tem mais ou menos uma média da quantidade de carros que ele atende no mês, para aí sim poder entender que é extremamente importante você ter um capital de giro dentro da sua oficina. Meu, isso daí é muito importante. Talvez você possa sacrificar algumas coisas para que você possa ter esse capital de giro. Mas, acima de tudo, é necessário que você saiba quanto a sua oficina faz, né? Qual o faturamento dela ao longo dos meses. Você precisa ter esse controle, porque, querendo ou não, você vai fazer uma média trimestral de quanto ela vem gerando de recursos para vocês durante 3 meses, 6 meses e um ano. Então, assim, se você depois, amigo aí que respondeu Artcar, quiser mandar um direct para mim, eu consigo, de uma certa forma, fazer um bate-papo com você para obter algumas informações e trazer e deixar mais claro para você em relação a isso daí. O que eu não consigo, de uma certa forma, eu posso falar a estratégia que eu fiz para gerar um capital de giro, né, dentro da minha oficina. Mas, de uma certa forma, por isso que eu falei, William, a gente precisou primeiro organizar outras coisas, a gente precisou primeiro fazer o ajuste para a gente entrar nesse ponto aí do capital de giro. Ele é algo assim que mexe muito com a cabeça da gente, né? De repente você tem ali, de repente você vê que você está sem o capital de giro, você tem que entender aonde é que ele se perdeu, né? Dentro daquela movimentação do mês ali, para quê? Para que você consiga, de uma certa forma, resgatar esse dinheiro, porque é um dinheiro, querendo ou não, ele pode sair, porque você pode fazer ali uma projeção ali 10, 15 dias, né? Do início do mês ali, para que você possa arcar com alguns compromissos já de bate-pronto, mas esse dinheiro ao longo do mês ele vai ter que retornar. Então, por isso que é uma excelente pergunta essa, mas que precisa, sem dúvida nenhuma, a gente ter outros parâmetros para que possa tomar a atitude correta, certo? Se você me permite, Du, eu quero aproveitar até falar para esse amigo da Articara aí. A gente fez uma live falando, tá no Instagram aqui, tá no YouTube, se Tá. você quiser, falando algumas formas de uma maneira simples de conseguir dinheiro para sua oficina também. É só dar uma procuradinha lá no canal ou aqui no perfil. Eu sei que capital de giro é outra coisa, mas se você está meio apertado, precisa arrumar uma graninha meio fácil, existem algumas coisas que você pode fazer na sua oficina para levantar essa grana. Então tá lá a live que a gente fez, vai te ajudar também, tá? Show de bola. Ó, olha só, William, o meu xará, né? O Edu, é Edu Albert, ele fez aí, olha aí, eu tive que fazer uma cirurgia e sofri fechado uma semana. Olha, e assim, ele, se não me falha a memória, é ele e a esposa, né? Lá na oficina dele. Até então, a última vez que eu conversei com ele, não tinha colaborador. Então, olha só,
Você vê que o dono da oficina, às vezes, ele tem que pensar. E eu recebi mensagem esses dias de um dono de oficina que ele teve duas situações. A família pegou Covid, ele precisou, de uma certa forma, se ausentar da oficina para ajudar a família nesse período. Quando conseguiu restabelecer que ele voltou, um curto espaço de tempo depois, ele brincando com a filha sofreu uma fratura no tornozelo e precisou ficar parado. Então, por duas situações, ele teve que ficar com a oficina fechada. Ele até tinha uma grana, só que o que aconteceu? Essa grana não foi o suficiente para ele ficar parado esses dois ciclos, né, de tempo, e aí o que trouxe um problema muito grande. Olha só, William, né, como isso daí, tendo o controle financeiro em dia, mas também ele ter a consciência de que, assim, isso daí que aconteceu, até que o Edu comentou, por exemplo, eu lembro até hoje que quando eu era colaborador, que eu jogava bola, ainda participava de alguns campeonatos, eu vi um rapaz tendo uma fratura exposta sozinho. Ele foi pegar a bola, quando ele foi virar o corpo, o peso todo foi em cima da perna, teve fratura exposta. Ali na hora eu falei assim, meu, se eu me machucar hoje, né, trabalhando como colaborador, eu falei assim, eu não só vou prejudicar a empresa, mas na época eu recebi a comissão, eu falei, eu vou prejudicar a minha família. Então, assim, foi uma preocupação. E como dono de oficina, uma das coisas que eu tinha em mente era justamente isso. Eu não pode ser somente eu. Eu preciso ter colaboradores, porque se isso acontecer comigo, como que eu vou fazer? Né? É uma situação assim, vale a pena muito pensar por conta disso, né? Não sabia, espero, Edu, que você tenha se recuperado aí, que Deus tenha abençoado. Não sabia disso daí. E tomara Deus aí que você já esteja, né, de volta, esteja recuperado 100% aí para meter um gás. Tem aqui, agora fica aqui, então, é Daniel Antonelli, né? Ele é proprietário da Mecânica Popular. Então, assim, olha só, né, ele até está dando uns parabéns aí por conta do conteúdo. E, meu, muito obrigado. Provavelmente você também deve ter uma experiência muito bacana aí para poder contribuir. Então, sem dúvida nenhuma, o quanto isso é importante, né? Ó. Ah, tá. Olha lá, o amigo da Artcar, né? Mais para baixo, eu olhei aqui, ele fez até mais outro comentário. Então, meu amigo, ó, meu, você está no momento certo de você pensar justamente assim, já ter uma mentalidade aí, não esperar você quebrar a cabeça, passar por problemas, não. Você já está na hora de você entender que assim, de dois, de 2 a 3 carros, né? Você costuma fazer aí, eu imagino que seja em média, seria por dia, né? Vamos imaginar alguma coisa assim. Mas depois você pode até reforçar. Aí ele colocou, estou com dificuldades de administrar. Isso daí, assim, é meio que comum dentro do segmento, ter dificuldade para administrar, mas não fica só na vontade, né? Se for o caso aí, até você pode estar se inscrevendo aí nessas aulas que a gente vai ter aí da jornada resgate da oficina mecânica, vai te ajudar muito. E se você puder, de uma certa forma, tá mais próximo, no caso aí, pode ser do Eduardo, através da Mecânica da Mente, para estar se interessando mais, investindo também nessa parte. Porque assim, eu gostaria de o conhecimento que eu tenho hoje, ou ter alguém que tem um conteúdo ou um programa como o que nós temos. Quando eu iniciei, meu Deus do céu, seria maravilhoso, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais informações sobre gestão da oficina, coisa que antigamente não tinha, era raro, né? Mas graças a Deus hoje a gente vem, não só nós, é que cada um vai ter uma característica. Eu considero muito, William, a mecânica da mente, tanto que assim, né, a gente colocou esse nome justamente por quê? Porque está dentro da mente, está aqui, ó, está dentro dessa máquina fantástica que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é a mente. Então, assim, essa mudança de mentalidade, a questão do seu comportamento, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, isso daí vai fazer toda a diferença para você conseguir administrar a sua oficina de forma saudável e fazendo com que ela não sugue todas as energias de você.
Olha só, William, e eu participei do almoço esses dias, essa daqui vale muita grana, isso que eu vou falar, né? Se o dono da oficina que estiver aqui com a gente, ele entender, o dono da oficina ele tem que entender que é o seguinte, quando você inicia uma empresa, você tem que entender que primeiro você vai ter que criar todos os recursos e todos os processos para ela primeiro se alicerçar. Para depois de algum tempo, você conseguindo analisar todos os números dela e tendo tudo o controle na mão, depois a empresa gerar recurso para você. Então, olha só, tem muitos donos de oficina que ele primeiro ele faz a oficina trabalhar para ele, achando que ele tem que sugar o dinheiro da oficina, e está errado. É um dos caminhos que o dono de oficina erra na administração. Você vai ter que colocar, né, toda a sua atenção, toda a sua dedicação para você criar uma força nela, para deixar ela musculosa, para depois ela gerar recurso para você. Da onde você vai tirar esse recurso? Quando você entender todos os números, você entender a margem de lucratividade separado do seu Prolabore, você vai ter que ter um Prolabore, essa margem de lucratividade você vai entender ao longo do ano, que você vai gerar isso, você vai guardar esse recurso e depois você vai fazer o quê? Ou você divide e pega uma porcentagem para você depois que ela estiver bem estruturada. Você vai gerar uma parte para você, uma parte para você fazer investimento de melhorias para a sua oficina, para ela continuar, querendo ou não, crescer. Então, primeiro você cria a estrutura dela para depois ela gerar recursos para você. Porque é justo, né? Depois de descobrir que o Eduardo jogou com o Cissé, viu o Cissé sofrendo aquela lesão, quem conhece futebol, eu só lembrei disso, na que você falou que eu vi um amigo meu, jogador, sofrendo uma lesão exposta, só lembrei do Cissé. O Eduardo jogou com o cara lá na França. Não, mas é feio, viu, William? Imagina. É feio de ver uma fratura, porque você começa a analisar. E ainda mais assim, quando eu escuto, igual eu ouvi aqui, o Edu falando assim, velho, eu tive que fechar a oficina durante uma semana que eu precisei fazer uma cirurgia. Me dói no coração. Por quê? Porque já eu começo a internalizar, eu falo, meu Deus do céu, olha só, né? Eu imagino que seja às pressas o que ele precisou fazer. Então, assim, a gente tem que ter a plena consciência, o dono de oficina tem que ter a plena consciência de que ele não pode ter o negócio dele sozinho. Ele tem que, né? Ah, é difícil encontrar mão de obra. É o que todo mundo fala. Mas o que dá para a gente fazer de diferente em relação a isso? Primeiramente, aí a gente já entra no outro assunto, né, meu? Não, Deixa que isso a gente conta depois em alguma a outra gente fala. live do aquecimento. Eu não vou dar spoiler se a gente vai falar sobre isso ou Aí, não. aí, ainda bem que eu tenho o William para dar aquele corte, né? E se deixar que eu vou, filho, eu vou, porque é mais tranquilo. Dono de oficina, pelo amor de Deus, velho. Se você não tem a sua oficina organizada financeiramente, bora, filho. Se Bora inscreve cair. na jornada. Bora cair para dentro para começar a organizar essa casa aí, velho. Não dá mais para viver. Assim, eu não aguento. Ó, William, meu, como é satisfatório você sentar com a pessoa que faz a gestão, né, financeira adequada, você tá ali, né, ter tudo controlado, tudo sob controle, saúde financeira, meu, eu, assim, esses dias eu sentando com a Roberta, você falar assim, meu, ela tá bem, a Tagma tá bem, a saúde financeira dela, a gente passa, todo mês que a gente senta para conversar ali, é como se a gente fosse no médico, né, e o médico catou o relatório, os exames aí, falou, você tá bem, você tá muito saudável, graças a Deus você tá bem, e a satisfação que isso gera, meu, isso te dá um ânimo, te dá uma alegria, um sentimento de que vale a pena. Oficina mecânica vale muito a pena. E você ter o controle, a satisfação que isso traz. No caso, a gente fez um investimento rápido de compra de ferramenta aqui para. A gente comprou ali, querendo ou não, eu comprei lá uma chave de impacto elétrica para deixar com os meninos, né, para ter uma certa agilidade. É lógico que eu deixei ali com o responsável do time, que é o Renato,
E o cara cuida muito bem das coisas, muito zeloso, poder investir comprando ferramenta de ponta para eles utilizarem, né? Então teve ali, querendo ou não, eu comprei um soprador ali para agilizar a parte da limpeza e organização, que às vezes ao longo do dia caem umas folhas, uns negócios. Então, assim, como a gente mantém muito organizado, e o tempo que às vezes você utiliza para varrer, 10 minutinhos ali com aquele soprador, meu, você vai otimizar isso em 2, 3 minutos. O quanto você não ganha para manter a oficina organizada e limpa e você ainda conseguir ser produtivo no trabalho. Tudo isso é você ter a consciência de que vale muito a pena investir em algumas coisas para fazer você continuar performando bem, para gerar recursos e estar bem, de estar saudável, né, financeiramente. E querendo ou não, a gente vai fazer mais alguns investimentos aí, né? Inclusive aí uma parceria muito legal com os amigos aí da EATA aí para comprar um scanner, né? O meu tá muito bom, graças a Deus, mas assim, eu preciso, porque a quantidade de carros, né, importados que a gente vem atendendo, às vezes o scanner que eu tenho não vai suprir. Então eu vou precisar de um plus, vou precisar de um upgrade aí. E ali você olhar assim, eu falo assim, Roberto, vamos fazer assim, assim, assado? Ela falou, meu, a gente tem condição de utilizar dessa estratégia. Então, meu, é gostoso não sair fazendo na loucura, né? Comprar e falar assim, meu, seja o que Deus quiser, eu vou comprar e você achar que vai cair uma fórmula mágica lá, que você vai entrar um carro lá que vai te salvar. Você não pode ficar à mercê disso. Você tem que ter o controle, você tem que saber aonde você vai pisar para você não correr o risco. Você teria coragem, William, de sair correndo ali no meio do escuro, no meio do mato, sem saber para onde você está indo? Saber se tem um abismo ali ou não? Eu uso óculos, até de dia eu tenho medo de correr. Imagina no escuro. Você é doido, né? Então, assim, meu, você sabendo aonde é que você vai é muito melhor. Então, você tendo esse controle, né? Aí, calma, o meu outro xará, né? Calma. Aí, vamos um passo de cada vez, né? Mas tem uns outros acessórios aí que a gente vai precisar, né? Para poder complementar, porque querendo ou não, tá tendo aí os carros, tá entrando muito carro com problema de bateria EFB, AGM, as baterias de lítio, e que você precisa também de um outro recurso para poder fazer um diagnóstico mais preciso, né? Para poder, querendo ou não, mostrar para o cliente ali e solucionar o problema dele. É um ponto fundamental do qual todo dono de oficina vive, né? Por exemplo, eu sei aonde eu quero chegar com a Tagma. É assim, a gente vai precisar dos recursos, vai precisar da estrutura, vai precisar da mentalidade para poder atingir os objetivos. Isso daí, sem dúvida nenhuma, está sendo exatamente, né? Du, Exatamente. Ele até comentou aí, ó. exatamente. Vamos fazer a reflexão da live de hoje. Porque agora sim, já está chegando 1h20, estou ficando com medo de cair aqui no Instagram. Então, beleza, bora. Bora que ainda tem mais 8, né? É Tem só mais os 8. amigos. Tem Hoje é mais só a 8. segunda. 2/8, né? A gente já vai fazer um check na 2/8 lives aí para trazer 2 de 10, 2 de 10. 2 de 10, verdade, 2 de 10 para poder trazer informações aí. Isso é só para dar uma esquentada, porque as 3 aulas lá da jornada resgate da oficina mecânica vai ser algo espetacular. Isso é louco. Que vai acontecer. E fora que assim, eu tô me preparando muito para isso, viu, William? Não é só o conhecimento que a gente já tem, não, meu. Eu vou, eu vou A gente entrar vai a além. milhão, cuspindo fogo ali para abençoar muito os donos de oficina aí. É. Então, William, acho que a reflexão aí para a gente terminar, eu vou ficar assim, com uma passagem da Bíblia que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, a ignorância, né, é a falta do conhecimento. Então, assim, não podemos perecer pela falta do conhecimento, porque hoje a gente tem muita informação exposta para ajudar. Só basta você priorizar, você colocar um pouquinho mais de energia, você colocar um pouquinho mais de consciência, que merece dedicar um pouquinho do seu tempo para buscar informação sobre isso, né? Ou estar junto de pessoas que têm o controle, né? Os
os alunos, né, do programa da Mecânica da Mente, eles simplesmente, assim, vivem num ambiente que, assim, ele sabe que aonde ele olhar, ele vai ter ajuda. Querendo ou não, ele vai ter ali um Paulo, que vai dar um suporte, aí vai ter o Eduardo, vai ter a Roberta. Querendo ou não, dentro do grupo também tem outros amigos que já têm, né, um controle financeiro que ele pode contribuir. Não fica só nas nossas costas. O próprio grupo já tem outras pessoas também que pode estar auxiliando com uma dica ou outra, né, sabe? Tem aquele negócio, né, que eu gosto muito de falar, que é quando você está ali disposto a ensinar, você aprende dobrado aí. Fala aí, meu amigo, tudo em ordem aí? Muito boa noite. Pô, você me chega agora, velho. Agora que a gente está encerrando, você vai chegar, mas eu espero você amanhã aí para a gente tá junto com mais informações aí, né? Bora para 3/10 amanhã, né? Então eu aguardo vocês, meus amigos donos de oficina, a estar junto conosco nessas lives de aquecimento aí que antecede as 3 aulas aí do resgate da oficina mecânica. Você vê que isso daí assim, e graças a Deus, não falo por mérito próprio, não, é algo assim. Graças a Deus a gente tem resgatado donos de oficina. E aí, Thiago, fechou? O os donos de oficina que infelizmente aí tá numa situação muito difícil, né? Tem um aí, ó, o Glauber é aluno da última turma aí. Ele colocou no grupo agora há pouco ali, né, que ele tá fazendo mudanças. E olha só que legal. Se eu só para antes da gente ir embora, William, o Glauber, ele tá tomando as atitudes de estar mudando a cara da oficina dele, baseado em cima das informações que tem dentro ali do programa da Mecânica da Mente. E isso despertou o interesse de um amigo dele que também tem a oficina em outra cidade, se não me engano, é em outra cidade. O cara entrou em contato comigo desesperado. Justamente pelo quê? Porque ele viu que o Glauber está fazendo mudanças na oficina dele. Ele está vendo o resultado não só na oficina, mas no próprio Glauber. E ali ele falou: Meu, eu preciso desse negócio. Ele entrou em contato aí meio que urgente, pedindo ajuda, né? Então, a gente está aí. Você vê a importância, né? Ele acabou se tornando aí, em curto espaço de tempo, uma referência. Agora, tem outras pessoas olhando para ele. Cliente está olhando para ele, está vendo que ele está tendo resultado. Aí, ó. É que o seu nicho é outro, né? Você é o cara que coloca potência nas naves, né? Então, assim, voltando só à questão do Glauber, né? Então, assim, querendo ou não, ele está se tornando uma referência. Se dono de oficina está vendo a mudança que ele tem, imagina os clientes. Imagina a alegria que o cliente não tem de falar assim, velho, esse cara que eu levo o carro, ele está buscando conhecimento para mudar. Ele está trazendo melhorias. Então, é uma satisfação muito grande para o cliente também isso daí, né? Sem dúvida nenhuma, porque eu já ouvi isso, né? De amigos que são clientes, e ele fala assim, velho, você não sabe assim a alegria que eu tenho de ver que você busca sempre melhoria. Então isso daí assim só reforça mais, né, que vale muito a pena deixar o meu precioso carro na sua mão para você cuidar, porque você não está fazendo, né, como a média faz, você está acima da média buscando conhecimento para trazer cada vez mais melhorias. Então seu cliente sente isso. Por isso que vale a pena você consumir conteúdos que possa agregar e fazer você crescer. Equaliza esse negócio da minha oficina. Técnico, administrador e empreendedor. Não deixe ele penso, não deixe ele torto, pelo amor de Deus. Equaliza isso daí. 70%, 80%, vamos colocar 70% técnico, 15% administrador, 15%, né, empreendedor. Não deixa ficar com esse carro desbalanceado aí, não, né? Equaliza isso daí para você, e na hora que você entrar na estrada, você sentir o carro, né, andando liso ali para que você possa chegar no destino, que é você obter sucesso, é você obter lucro, é você gerar recurso não só para a sua oficina, mas gerar recurso para que você possa trazer conforto para sua família, né? Você poder comprar o carro que você almeja comprar, você ter a casa que você almeja ter, você fazer a viagem que você almeja fazer.
Então, isso daí, assim, eu posso falar nitidamente, assim, as experiências que eu tenho, né? Recentemente eu viajei, fiquei, acho que 10, 12 dias fora da TAG, mas, meu, você não sabe como é bom você poder viajar e você desfrutar com a sua família, sem aquela preocupação do seguinte, velho, e olha só, eu já ouvi de uma pessoa que tentou me ajudar a fazer o seguinte, Eduardo, se um dia você for viajar, fecha a sua oficina, não deixa na mão de colaborador. Olha só, a crença do cara gritando, e quase que eu corri nessa linha. Hoje não, eu tenho um time altamente capacitado, que eu tenho uma confiança plena. E eles me encheram de orgulho, solucionando ali as situações do dia a dia da oficina, sem trazer dor de cabeça para mim. Eles aprenderam, teve uma situação que pode acontecer no dia a dia da oficina, que simplesmente eles, assim, pela capacidade deles, eles resolveram e só me explicaram o relatório. Eu ainda pedi um feedback para o cliente e ele falou assim, meu, seu time tá ó, de parabéns. Então isso daí é o que Deus tem, não é só para o Eduardo, é para muitos donos de oficina que aqui estão. Só basta a gente fazer o que precisa ser feito, certo, William? Se deixar, eu falo mais meia hora aí. Daqui a pouco o Instagram te derruba. Aí. Eu só vou dar uma consideração final que a gente passa. De novo, quem entrou aí agora no finalzinho, se inscreve na Jornada Resgate da Oficina Mecânica. Vai ser um evento online, gratuito e ao vivo, dias 22, 23 e 24 de agosto. Sempre às 20 horas ou 8 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? O link da inscrição para quem está no Instagram vai estar ali na bio do Eduardo, da Tagma. E quem está aqui no YouTube e no Facebook vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Bom descanso. E eu aguardo vocês amanhã. Se você gostou do conteúdo, também chama os amigos aí que são donos de oficina para dar uma... para contribuir, né? Para colocar aí a sua pergunta, o seu comentário também, que isso daí ajuda muito, tá? Não tá só eu e o William para falar aqui, não. O que a gente tem, a gente vai passar, mas eu sei que tem pessoas do outro lado aí também que tem muita informação que pode ajudar ao longo da nossa conversa. Fechou? Fiquem com Deus, aquele abraço e eu aguardo vocês amanhã. E eu quero também ver vocês dentro do grupo lá da Jornada Resgate da Oficina Mecânica. Aquele abraço, fiquem com Deus. Valeu, William. Deus abençoe, até mais.